Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola do Tecladista de Igreja, podcast onde eu te ensino a tocar na igreja de ouvido e nunca mais depender de cifra, meu irmão. Meu nome é Márcio Oliveira e no tema do episódio de hoje é um tema que muitos tecladistas que, tanto nas redes sociais, quando eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e olha, se você não me segue no Instagram, me segue lá, o Márcio Oliveira, tecladista, que lá tem muito conteúdo legal para você aprender a tocar de ouvido na igreja, só fazendo aqui um merchan, né? Se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue no Instagram. Mas já que eu tô falando de merchan, faz o seguinte, já dá um like nesse vídeo aqui, meu irmão, deixa seu like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, que nesse canal aqui você pode ter certeza que você vai aprender o passo a passo, o caminho que ninguém te conta de como tocar de ouvido na igreja. Meu irmão, quando eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, essa pergunta é uma pergunta que ela vem sempre. Márcio, cara, você pode me ajudar com isso? Ou então quando eu converso com um tecladista, assim, de verdade, assim, converso tete a tete, cara a cara, assim, a pergunta vem sempre a mesma. E qual que é a pergunta? Márcio, como que eu consigo saber qual é o próximo acorde do louvor? Estou tirando um louvor de ouvido, mas eu já descobri o tom. Certo? O tecladista que quer tocar de ouvido na igreja, ele já conseguiu vencer o primeiro obstáculo. Qual que é o primeiro obstáculo? É encontrar o tom do louvor de ouvido. Quando ele encontra o tom do louvor de ouvido, sinceramente, para um tecladista que está saindo do zero e já está dando os primeiros passos, que ele consegue encontrar, descobrir o tom do louvor de ouvido, cara, realmente é uma vitória. É uma vitória de verdade, tipo assim, é uma vitória digna de palmas mesmo. Porque quando esse tecladista que está saindo do zero, ele consegue descobrir o tom do louvor de ouvido, tipo assim, você pode achar que é uma coisa muito simples, muito simplória, mas aconteceu algo muito maravilhoso por trás. E qual que é a primeira coisa maravilhosa que aconteceu? Ele aprendeu a escala. Tipo, muito tecladista que já nem aprende a escala, né? Ele quer tocar de ouvido, mas ele não aprende, não gravou a escala. Tipo assim, ele pegou a escala de dó. Ele sabe a escala de dó, ele aprendeu a escala de dó, aprendeu a escala de lá, aprendeu a escala de fá sustenido. O primeiro passo aqui, ó, primeira coisa muito importante que aconteceu foi que ele aprendeu a escala. Ele sabe executar a escala. Esse é o primeiro passo mais importante, né? É uma das coisas muito importantes. E a segunda coisa muito legal, muito importante que aconteceu, é que além dele saber a escala, de ele saber digitar aqui os dedos, saber fazer a escala, ele tem o som da escala gravado no ouvido. E essa é a segunda coisa que é muito maravilhosa. Por que é muito maravilhoso você ter o som da escala gravado no seu ouvido? Porque eu acredito que esse é a única coisa que te trava de tocar de ouvido na igreja. O tecladista é você ter o som da escala no ouvido. Quando você tem o som da escala gravado no seu ouvido, é simples para você descobrir o tom daquele louvor. O louvor tá lá tocando e você tenta descobrir a escala e só de ouvido você consegue descobrir, consegue fazer aquela escala, reproduzir naquela escala no seu ouvido e automaticamente transferir para os seus dedos, é claro, e você descobre que escala que é, você acabou encontrando o tom do louvor de ouvido. Então, isso aqui é libertador. Então, para você, tecladista que está começando, você conseguir encontrar o tom dos louvores de ouvido, já é uma grande vitória. Porém, encontrar o tom do louvor de ouvido, mesmo sendo uma grande vitória, ela é uma parte do caminho. Ela é boa parte do caminho, mas ela é uma parte. Você ainda não chegou onde você quer chegar, no seu destino final, que é tocar os louvores de ouvido. E isso nos leva para uma das perguntas que mais o tecladista me faz. Márcio, mas me fala, cara, eu descobri o tom do louvor de ouvido, mas como eu consigo descobrir qual que é o próximo acorde do louvor? Eu quero te dizer que você, para descobrir o próximo acorde do louvor, antes de tudo, antes de mais nada, você precisa saber quais acordes que você vai usar. Como assim, Márcio? Eu não tenho que descobrir o tom do louvor de ouvido e para encontrar os acordes, eu não vou encontrar qualquer um acorde que estiver tocando, eu não vou ter que descobrir? Sim, você vai ter que descobrir qualquer acorde que está tocando lá. Porém, quando você sabe quais acordes você vai usar, e isso se chama entender o campo harmônico, saber o campo harmônico,
Quando você sabe quais acordes que você vai usar, fica muito mais simples. Porque, gente, acordes tem uma infinidade. Tipo assim, se você pensar em Lá, tem o acorde Lá maior, o acorde Lá menor, o Lá menor com sétima, Lá menor com bemol 5, Lá menor, Lá meio diminuto. Tem uma infinidade de tipos de acorde. Existem vários tipos de acorde. E então, cara, se você tem um manual, uma regra de, tipo assim, pra você saber, cara, quais são os jogadores, pensando como se fosse um time de futebol, quais os jogadores que eu vou usar? Os jogadores que você vai usar são aqueles 7. O seu time são 7 jogadores, os 7 acordes que você vai usar. Então, para você tocar os louvores de ouvido, você encontrou o tom, mas os acordes que você vai usar são aqueles acordes do campo harmônico, são aqueles 7 acordes. Então, primeiro você precisa dominar aqueles acordes do campo harmônico. No meio de uma infinidade de acordes, você já sabe, cara, eu vou usar somente esses 7. E como é que você faz isso? Como você descobre quais são esses 7 acordes? Cara, muita gente fala que você tem que baixar um PDF da internet lá, e depois que você baixa esse PDF, você descobre, grava quais são aquelas notas, qual que é o primeiro acorde. Tipo, pensando no campo harmônico de Lá, por exemplo. Pensando no campo harmônico de Lá, você tem que gravar o Lá maior, depois o Si menor com sétima, o Dó sustenido menor com sétima, depois o Ré com sétima maior, Mi dominante, e aí Fá sustenido menor com sétima, Sol sustenido meio diminuto, e Lá. Você vai pegar o PDF e vai gravar. Essa é uma das formas que muitos professores ensinam. Mas eu acredito, e aliás, não só acredito, eu tenho certeza que essa é a forma mais complicada. Porque você gravar acorde por acorde num PDF, cara, é complicado, porque você não vai conseguir gravar, porque são 7 acordes em cada campo harmônico. Então, pensando só em campo harmônico maior, em cada uma das teclas, são 12 teclas aqui, ó. São 12 notas, então você vai gravar 12 campos harmônicos maiores, 12 campos harmônicos menores, então vira uma confusão você gravar pelo PDF. A melhor forma que eu acredito é você gravar a regra de acordes, é você aprender a regra de acordes do campo harmônico. E como assim é a regra de acorde do campo harmônico? Primeiramente você tem que saber a escala. Se você sabe a escala tipo de Lá, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e finalizando no Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Ou também essas 7 notas podem ser chamadas de 7 graus, certo, pessoal? Em cima de cada uma dessas 7 notas, em cima de cada um desses 7 graus, você vai formar um acorde. Ou seja, vai formar um acorde em cima do Lá, um acorde em cima do Si, um acorde no Dó sustenido, um acorde no Ré, no Mi, no Fá sustenido, no Sol sustenido. E aí, Zé Finita na boca do Brasil. Você vai aprender, vai fazer isso em Lá, vai fazer em Dó, vai fazer em todos os tons, beleza? Você precisa aplicar um acorde em cima de cada um dessas notas ou cada um desses graus da escala. Você vai formar um acorde. Como é que é o jeito mais simples para você formar esse acorde e nunca mais esquecer? Primeiro é você gravando a regra de acordes. Primeiro não, é gravando a regra de acordes. Como é que funciona a regra de acordes? Primeiro eu vou te ensinar a regra de acordes do campo harmônico maior, dos acordes do campo harmônico maior, né? Eu ia falar dos acordes maiores, mas não é. Do campo harmônico maior. Em cima de cada uma das notas você vai formar um acorde. Então você vai gravar, enquanto você faz a escala, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau da escala, você vai gravar isso daqui, ó. Pensando no campo harmônico maior, primeiro acorde, maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor e sétimo meio diminuto. Então você vai gravar rapidinho assim, ó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Viu? Em cima da escala de Lá eu apliquei, ó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Se eu for gravar a escala de Dó, por exemplo, quero saber qual é o campo harmônico, os acordes que aparecem na família ou no campo harmônico de Dó, mesmo processo. Eu aplico a regra de acordes do campo harmônico maior. Então a escala de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então eu vou gravar aqui, ó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor e meio diminuto. Se liga, se eu estou gravando a regra, eu simplesmente tenho que aplicar o acorde que eu estou falando, o acorde da regra, em cima de cada uma das notas. Se é maior, menor, menor, maior, dominante, menor e meio diminuto, então maior, menor, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor e o sétimo meio diminuto. E lá o processo seria o mesmo, ó. Maior, menor, menor,
maior, dominante, menor e meio diminuto. É isso, gente. Você vai gravar essa regra para todo o campo harmônico maior. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Repete isso. Repete aí. Dá tempo de você repetir aí, ó. Maior, menor, menor, maior, dominante, menor e meio diminuto. Repete, grava isso. Isso precisa estar aqui, ó, o tempo todo na sua cabeça. Quando você for tirar um louvor de ouvido, você automaticamente já memoriza aqui, ó. Ah, o louvor na tonalidade maior, você já fala aqui, ó. Ah, maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Porque daí fica muito mais simples de você descobrir quais são os acordes que você vai usar. Quais são os seus 7 jogadores daquele campo harmônico maior. Agora, se você está querendo gravar o campo harmônico menor, os acordes do campo harmônico menor, também tem uma regra. Não é só para o campo harmônico maior. Existe uma regra para o campo harmônico menor também. E eu vou pensar aqui em Dó. Escala de Dó menor seria Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e finaliza aqui no Dó, que é a 8ª nota. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, 8º, que é a repetição do primeiro. Em cima de cada um desses graus aqui, em cima de cada uma dessas notas da escala menor, você vai formar um acorde. Como que é a regra dos acordes, regra de acordes do campo harmônico menor? Primeiro acorde, menor. Aliás, não vou nem falar o nome do acorde, não vou nem falar o acorde, vou falar a regra, né? Menor, primeiro menor. Segundo, meio diminuto. Terceiro, maior. Quarto, menor. Quinto, menor. Sexto, maior. E sétimo, dominante. Então é menor, meio diminuto, maior, menor, menor, maior, dominante. Recapitulando, repetindo lá, que dessa vez eu não vou errar. Menor, meio diminuto, maior, menor, menor, maior e dominante. Então você vai gravar essa regra. Menor, meio diminuto, maior, menor, menor, maior e dominante. E aí você, consequentemente, vai aplicar o tipo de acorde que você está falando aqui, da regra de acordes, em cima de cada uma das notas da escala. Então, primeiro acorde, primeiro grau, menor. Segundo acorde, meio diminuto. Terceiro acorde, maior. Quarto acorde, menor. Quinto acorde, menor. Sexto acorde, maior. Sétimo e último acorde, dominante. Então é menor, meio diminuto, maior, menor, menor, maior e dominante. E aí você finalizou a regra de acordes do campo harmônico menor. Você fica pensando, pô, Márcio, mas isso aí só dá para poder aplicar em Dó? Não, essa regra de acordes você consegue aplicar em qualquer tonalidade, desde que você aplique, claro, né, a regra dos acordes do campo harmônico menor no campo harmônico menor e a regra de acordes do campo harmônico maior no campo harmônico maior. Mas não importa, se você quer fazer a escala de Fá, o campo harmônico de Fá sustenido maior, você vai ter a escala de Fá sustenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª repetição do primeiro. Se é um campo harmônico menor, se é um campo harmônico maior, maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. E é isso, você vai aplicar. Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto dominante, sexto menor e sétimo meio diminuto. E finaliza no primeiro, que também é maior, que é a repetição do 8º, que é a repetição do primeiro, né? E é isso aí, você entendeu. Então, isso serve, essa regra de acordes serve para qualquer campo harmônico que você quiser fazer, você simplesmente aplica a regra em cima de cada uma das notas da escala, em cima de cada um dos graus da escala. Agora, imaginando que o tecladista de igreja que quer tocar de ouvido, ele domine o campo harmônico, ele já tenha todas as notas do campo harmônico, ele aplicou a regra e ele tá tipo craque nessa parada, existem 3 formas de saber de ouvido qual o próximo acorde do louvor, certo? A primeira forma, e aqui a gente vai entrar na aula de verdade, no começo aqui eu só simplesmente expliquei para você entender como que é a regra de acordes, que você vai precisar dos acordes, claro, dos seus 7 jogadores. Mas agora que é a parte mais legal dessa aula, você vai aprender as 3 formas de saber de ouvido qual o próximo acorde do louvor. Você vai aprender não, né? Você vai descobrir. Porque a primeira forma é seguindo o baixo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seguindo o baixo, como é que funciona? O baixo vai tocar as notas ali, o baixo
vai estar tocando as notas, e você, a partir das notas que o baixo está tocando, você vai encontrar quais são os acordes que estão sendo tocados. Seguir o baixo, eu acredito que é a forma mais simples e mais fácil, e que qualquer tecladista consegue encontrar os acordes do louvor, descobrir qual que é o próximo acorde do louvor. Essa é a primeira forma, que é a que a gente vai falar hoje. Mas existe uma segunda forma, que é você gravando, dominando progressões de acordes. Márcio, o que são progressões de acordes? Progressões de acordes é uma sequência, o nome é complicado, mas progressão é uma sequência de acordes que serve para poder tocar os louvores. E essa sequência de acordes, e não é somente uma, progressões existem diversas, infinitas sequências ou infinitas progressões de acordes que elas se repetem no louvor. Então você encontra uma progressão de acorde acontecendo num louvor ali, e aí, essa progressão que está acontecendo naquele louvor vai ser usada para poder tocar um outro louvor. Quer ver? Ó? Às vezes ele pode ser no mesmo tom, mas às vezes pode ser num tom diferente. Tipo aqui, ó, em Dó maior. Aqui, ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Essa é uma progressão que é chamada de campo harmônico descendente. Eu chamo essa progressão de campo harmônico descendente. Você viu que os acordes vão caindo. Com esse mesmo tipo de progressão, você consegue tocar um outro louvor numa outra tonalidade, ou até mesmo nessa mesma tonalidade. Tipo, se eu fosse tocar aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Você viu que os acordes foram caindo? A primeira progressão descendente eu fiz em Dó e a segunda eu fiz em Ré. Mas assim, é uma progressão que os mesmos tipos de acordes vão se repetindo. Isso aqui você vai encontrar louvor em Lá maior, que tem essa progressão, louvor em Si bemol, em tudo quanto é tonalidade, você vai ouvir essa progressão se repetindo. Só que progressão de acorde é uma coisa que você precisa ter já um pouquinho de tempo tocando os louvores, assim, tirando louvores, para você conseguir ouvir e prestar atenção e perceber, seu ouvido descobrir quando acontece essa progressão, quando a progressão está se repetindo, tá? Acontece nesse louvor, acontece no outro. Então, essa é a segunda forma. Mas também existe a terceira forma de você encontrar o próximo acorde do louvor de ouvido, que é você aprendendo funções harmônicas. Ou você também pode chamar funções harmônicas de sensações harmônicas. Como é que funciona uma função harmônica? Uma função harmônica é mais ou menos assim. Estou tocando um louvor na tonalidade de Dó, certo? E quando eu toco esse louvor na tonalidade de Dó, quando o acorde sai do Dó para o Fá, quando você entende funções harmônicas, você consegue perceber que o acorde saiu do Dó e está sendo tocado o Fá naquele louvor. Ou, por exemplo, no louvor saiu do Fá e está tocando o Sol, por exemplo, que nesse caso é o quinto grau. Quando você aprende funções harmônicas, você consegue identificar de ouvido se o acorde que está sendo tocado é o acorde de primeiro grau ou tônica, ou então o acorde que está sendo tocado é o acorde de quarto grau, que é uma subdominante, ou o acorde de quinto grau, que é um acorde dominante. Então, existem várias formas, tipo assim, existem várias maneiras de você encontrar o tom dos louvores, de você conseguir tocar os louvores de ouvido e você descobrir qual que é o próximo acorde. Existem essas três formas. Eu acredito que você descobrir por funções harmônicas é o terceiro nível, é o terceiro estágio, e é um estágio que é um pouquinho mais complexo, um pouco mais difícil, porque, tipo assim, para você conseguir fazer isso, você tem que ter um tempo a mais, uma jornada maior, tocando os louvores de ouvido. Você já consegue descobrir qual que é o acorde simplesmente sem colocar a mão no teclado. Isso é um assunto para uma outra aula. Eu vou dar uma aula falando só sobre isso, sobre funções harmônicas, porque nessa aula de hoje eu quero me ater, eu quero me prender, quero ensinar para vocês o jeito mais simples, que é para o tecladista de igreja que está começando ali, conseguir encontrar o próximo acorde do louvor, que é como que é? Seguindo o baixo. Seguindo o baixo, gente,
você pode pensar, pô, o baixo, você tá falando baixo mesmo, contrabaixo, Márcio? Pode ser o contrabaixo, sim, dependendo de que parte do louvor tá. E também pode ser o baixo do teclado. Se é o contrabaixo de verdade, você vai encontrar isso quando você vai começar um louvor, quando você tá tirando um louvor e, tipo, lá mais pro refrão, ele já tá tocando o contrabaixo. Então você vai ouvir o contrabaixo ali tocando, e o baixo elétrico, eu tô dizendo. E aí você consegue ouvir o baixo elétrico. Mas se é no começo do louvor, que tá somente o piano tocando ali, você consegue ouvir só aqui, ó, só o baixo do teclado. E aí, isso que é você encontrar o próximo acorde seguindo o baixo. Seguir o baixo é você seguir tanto o baixo elétrico como o baixo do teclado. Depende de qual que está tocando na hora. Na minha opinião, essa é a forma mais simples de você encontrar qual que é o próximo acorde. Por que é mais simples? Porque qualquer tecladista que tem o som da escala gravado no ouvido, cara, o requisito são poucos para você conseguir tirar os louvores de ouvido ouvindo baixo. Os requisitos são simples e são poucos. Tipo, qualquer tecladista que tem o som da escala gravada no ouvido, qual que é o som da escala? Tipo, pensando na escala de dó aqui, ó. Ó, quer ver como eu tenho o som da escala gravada de dó no ouvido aqui, ó? Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Opa, fiz a escala certa na boca e fiz errado nos dedos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tipo, eu sei a escala de dó, mas se fosse a escala de lá, por exemplo, eu conseguiria reproduzir, ó. Conferindo, ó. Eu já tenho a escala gravada no meu ouvido. Então, quando um louvor começa a tocar ali, eu reconheço automaticamente naquele louvor ali de ouvido a escala que está sendo tocada. E como eu não tenho ouvido absoluto, o que eu faço? Pelo fato de eu não ter ouvido absoluto, eu tenho que ir para o teclado para descobrir qual é a escala que está sendo tocada. E assim eu descubro qual é o tom do louvor. Mas você viu como é simples? Sei lá, eu quero fazer a escala de Si, por exemplo. Si. Viu só como é legal você ter a escala gravada no ouvido? Esse é um dos pequenos requisitos para você conseguir encontrar o próximo acorde do louvor ouvindo o baixo. Por quê? Porque quando você sabe o som da escala, você já, tipo, automaticamente consegue reconhecer algumas notas que o baixo está tocando. E é assim, gente, olha, realmente, falando de verdade, não precisa de, tipo assim, de ser o melhor tecladista do mundo, de você tocar há bilhões de anos para você conseguir tocar de ouvido ouvindo baixo. Não precisa, esquece. As pessoas podem te dizer que você tem que tem que tocar há milhões de anos para poder encontrar os louvores de ouvido, encontrar o próximo acorde de ouvido. Não precisa mesmo. Você pode estar no começo da caminhada. Se você sabe a escala, tem o som da escala gravado no seu ouvido, check. Um ponto pra você. Você já tá, tipo, na metade do caminho. Já tá na metade, não. Já tá num terço do caminho. Não precisa ter ouvido absoluto. Muita gente fala que você precisa ter ouvido absoluto. Só consegue encontrar o tom dos louvores, descobrir quais são os acordes ali quem tem ouvido absoluto. Muita gente fala isso pra você, né? E eu tenho certeza que fala porque já falaram pra mim. E eu também pensava isso. Caramba, eu nunca vou conseguir tocar não, mano, porque eu não tenho ouvido absoluto. Como é que eu vou encontrar os acordes do louvor de ouvido? Eu não tenho ouvido absoluto. Então pra mim não dá não, mano. Eu sou burro, mano. Mano, pra mim não dá. Para que dá pra você também. Não precisa ter ouvido absoluto. Qualquer tecladista que quer tocar de ouvido na igreja consegue. Por quê? Porque é mais fácil você encontrar a nota mais grave. Qual que é a nota mais grave? Seguindo o baixo. Se você segue o baixo, tipo, tá tocando um louvor na tonalidade de dó, por exemplo, e o baixo tá fazendo aqui, ó, um Fá, se você tem a som da escala gravada no seu ouvido, você consegue descobrir qual nota ele está tocando. Você consegue ouvir a escala, a nota que está sendo tocada. Beleza, ouvi a nota. Agora eu vou encontrar no teclado qual nota é. É simples, tipo, eu vou tocar aqui, ó. Vou fechar meu olho e vou tocar essa nota, ó. Ou toquei a mesma, né? Eu já consigo reconhecer automaticamente qual que é a nota que está sendo tocada. Tipo, se você tem o ouvido afinadinho com a escala ali, cara, qualquer pessoa consegue encontrar as notas, consegue encontrar os acordes. Por que que é mais fácil? Porque quando você ouve o baixo, você
elimina tudo quanto é tipo de nota que tem ali no louvor. Você encontrar a nota mais grave, tipo, você está tocando um louvor, o louvor está sendo tocado ali e você quer descobrir qual que é o acorde que está sendo tocado. Se você conseguir eliminar, esquecer tudo que está sendo tocado e só ouvir a nota mais grave, porque o baixo, ele vai te falar qual o grau do campo harmônico está sendo tocado. O baixo, tipo, vai estar tocando uma nota ali e ele vai te falar, cara, ó, o louvor é dó e a nota que está sendo tocada é essa aqui, ó. A nota mais grave é essa. Se você sabe que é um mi, você simplesmente vai aplicar o acorde relativo, o acorde referente à nota mi que o baixo está tocando. Não é mais fácil porque, tipo assim, ó, você sai do bolo de notas. Tipo assim, eu tô tocando esse louvor na tonalidade, sei lá, não importa a tonalidade. E aqui o baixo tá tocando, a guitarra tá tocando, o teclado tá tocando, o violino, o saxofone, tá todo mundo tocando, o pessoal que tá cantando ali, tá todo mundo, a música tá acontecendo. E aí, se você for procurar no meio o acorde que tá sendo tocado, no meio daquela infinidade de notas, a nota que a voz tá cantando, a nota que a guitarra tá tocando, que o sax tá tocando, que não sei quem tá tocando, que o teclado tá tocando, se você for procurar ali no meio daquelas notas médias e agudas, vai ficar mais difícil você encontrar qual que é o acorde. Agora, quando você ouve o baixo, esquece as notas aqui, ó, que o teclado tá tocando. Vai ouvir o baixo. Porque o baixo, ele sai dessa região média e aguda aqui, dessa região aqui embolada, e ele vai tocar aqui, ó. Então você elimina do seu ouvido o ruído agudo, a parte aguda, e você vai para a parte mais grave. Quando você sai daquele bolo de notas médias e agudas, fica simples, porque você vai ouvir somente uma única nota. Se liga, quando tá sendo o teclado tá tocando, ele tá tocando às vezes ali um acorde com 4 notas. E aí você não sabe qual daquelas 4 notas que o acorde tá fazendo ali, que o piano tá fazendo, que é a nota que é o acorde que tá sendo formado. Tipo, num acorde de dó maior, ele tá tocando um dó, tá tocando um mi, tá tocando um sol e tá tocando um si. Viu só? E aí, se você não consegue identificar o acorde no meio desse monte de acorde aqui, um monte de nota aqui, se você for pra região grave, o baixo tá tocando sozinho aqui, ó. Só o dó. Viu só? E aí, se você eliminou a parte, um monte de nota aqui, e foi simplesmente procurar na parte mais grave, ele já vai te falar, ó, o acorde que tá sendo tocado é um dó. É o quê? É um dó maior, é um dó menor? Sei lá, depende do tom do louvor. Mas se o louvor tá sendo tocado na tonalidade de dó maior e o baixo tá fazendo um dó, você já sabe, pô, esse acorde aqui é um dó maior. Viu só como é simples? Qualquer tecladista consegue. Porque você sai do meio do bolo de acordes. Você tá ouvindo uma única nota separada de todo mundo. E por que é tão simples assim? Porque o baixo, gente, como os acordes, todo mundo vai seguir a escala. O teclado vai seguir a escala, as notas da escala, a guitarra, o saxofone, os pads, o piano, não sei o que, parará, Rhodes, tudo tá seguindo ali as notas da escala. E o baixo não é diferente. Ele tá seguindo as notas da escala e ainda tá te indicando qual é a nota que tá sendo tocada. Ele não fala pra você qual é o acorde. O baixo não fala. A não ser que seja o baixista da minha igreja lá que ele quer tocar. Ele quer fazer acorde no baixo também. Eu falo, meu, pelo amor de Deus, mano, toca aí só contrabaixo. Faz aí, limpa aí, ele fica enchendo de firula na música. Mas um baixo normal, um baixista normal, ele vai tocar somente uma nota ali, ó, tá, a nota principal, que é a nota que vai definir que acorde que está sendo tocada. Se o louvor na tonalidade de ré, de dó, e o baixo está tocando ali um ré, você descobre que o baixo está tocando um ré, você pode imaginar, pô, o tom do louvor é dó e o baixo está tocando um ré, qual acorde é? Esse acorde é o segundo grau. Se o louvor é dó, o ré que o baixo está tocando é o segundo grau do campo harmônico de dó, que vai ser um ré. Você viu como que fica muito mais simples? Qualquer tecladista que sonha em tocar de ouvido na igreja precisa aprender dessa forma, que essa é a forma mais simples. Agora, o que ele não pode fazer, o que o tecladista que quer tocar de ouvido não pode fazer, é tentar descobrir os acordes seguindo o baixo. Ele tem que descobrir seguindo o baixo, mas sem saber os acordes do campo harmônico. Pô, se ele vai tirar um louvor ali
e é na tonalidade de Lá. E aí, beleza, ele fala, não, Márcio, entendi, eu tenho que seguir o baixo. O baixo vai me falar quais são os acordes que estão sendo tocados. Eu descobri que o tom do louvor é Lá maior. Beleza, maravilha. E o baixo, por exemplo, tá tocando um Fá sustenido. Cara, se você sabe os acordes do campo harmônico, você sabe que um Fá sustenido na escala de Lá é o sexto grau, é o sexto acorde da escala de Lá. Sexto acorde ou sexto grau, né? Sexta nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fá sustenido é o sexto grau. E o sexto grau qual que é? Qual vai ser o acorde? Eu sei que o sexto grau vai ser um Fá sustenido menor com sétima. Mas se o tecladista não sabe a regra de acordes, sabe o que vai acontecer? Ele vai, tipo assim, ele não sabe qual acorde que está sendo tocado, ele só descobriu o baixo. E aí o baixo tá lá tocando, o tom do louvor é Lá, e o baixo tá tocando um Fá sustenido. E aí, qual acorde pode ser, tecladista? Qual é o campo harmônico de Lá? Eu não sei. Se você não sabe qual que é o acorde do campo harmônico de Lá que aparece no sexto grau, não adianta nada você saber seguir o baixo. Não adianta nada você seguir o baixo se você não sabe qual o acorde mais provável, que tem 90% de chances de aparecer ali. Eu sei que o acorde mais provável de aparecer vai ser um Fá sustenido menor com sétima. Mas se você não sabe os acordes do campo harmônico, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar perdido igual cego em tiroteio. Você não sabe quais os acordes que vão aparecer naquele louvor. Você sabe o tom, mas você não sabe qual acorde. Onde aparece acorde maior, onde aparece acorde menor, onde aparece acorde meio diminuto, onde aparece acorde dominante. Você não sabe. Vai aparecer ali como existe uma infinidade de acordes, você tipo assim, pô, não adiantou nada descobrir, seguir o baixo, saber onde é que o baixo está tocando se eu não sei o campo harmônico. Então, só pra você imaginar que, sei lá, no Fá sustenido aqui, tá tocando louvor na tonalidade de Lá. Apareceu um Fá sustenido, se você não tem conhecimento de que acorde pode ser, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já passei por isso. Cara, é um Fá sustenido, mas qual é Fá sustenido? É um Fá sustenido maior? É um Fá sustenido menor? É um Fá sustenido dominante? É um Fá sustenido meio diminuto? Ou um Fá sustenido meio diminuto? Qual Fá sustenido é? Um Fá sustenido com quarta? Qual é esse Fá sustenido que está sendo tocado ali? Cara, eu já passei por esse problema. Eu não sabia qual que era o acorde, não sabia qual que era o acorde porque eu encontrava até o baixo, mas eu não conseguia descobrir qual que era o acorde, por quê? Porque eu não fazia ideia dos acordes do campo harmônico. Cara, quando você sabe os acordes do campo harmônico, você sabe qual aqueles seus 7 jogadores que você vai usar ali no louvor na tonalidade maior, que é o maior, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Se você sabe quais são os seus 7 jogadores, pô, cara, fica muito mais simples. Eu aprendi assim, quebrei muita cabeça, mas eu consegui aprender assim. Depois que eu aprendi assim, cara, ficou muito mais simples para eu tirar os louvores de ouvido. Porque eu descobria lá o baixo, mas eu não sabia qual acorde mais provável de aparecer. Porque eu não sabia o campo harmônico. Viu como, cara, tipo... É como você procurar... É como você, tipo, você vai ficar perdido igual cego no tiroteio. Você tentar descobrir qual que é o acorde sem saber o campo harmônico, os acordes, o grau do campo harmônico, a regra de acorde. Tipo assim, é como você procurar uma agulha num palheiro. Você, tipo, tentar... Eu sei qual que é o baixo, mas não sei qual que é o tipo de acorde. Ah, sei lá, é maior, é menor, é meio diminuto, é dominante, é não sei o que, é com quarta, é não sei... Mano... Tipo, é besteira, é doideira. Então, se você sabe os acordes, a regra de acordes do campo harmônico, fica muito mais simples, gente. Porque, a princípio, você pode tirar os louvores simples. Um louvor em Lá maior, que você vai usar o Lá, o Si menor, o Dó sustenido, e aí você sabe quais são os acordes do campo harmônico. Você vai usar todos os acordes do campo harmônico, certo? Que vai aparecer nos graus do campo harmônico. Mais adiante, você vai encontrar louvores que eles não seguem somente os acordes do campo harmônico. Não aparece só os graus do campo harmônico. Não vai, tipo assim, aparecer somente nas notas da escala, tipo louvor em Lá, não vai aparecer somente no Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Você vai encontrar louvores ali que vai aparecer na tonalidade de Lá, vai aparecer um Mi bemol ali, ó, aparecendo, e você fala, meu, esse Mi bemol veio de onde, Jesus? Você entende que acaba ficando complicado? Então, primeiro você aprende a base, que é o ponto de partida, que é o início, para depois você
conseguir descobrir os acordes do louvor de ouvido. Mas primeiro você precisa aprender quais são os seus 7 jogadores. Porque no começo você vai tirar acordes simples que somente vão usar os 7 acordes. Mas lá na frente você vai tirar alguns acordes mais complexos que vai ter muito mais acorde. Acordes que não faz parte do campo harmônico. E se você, meu irmão, não sabe nem os acordes do campo harmônico, você vai conseguir tirar o louvor de ouvido? Não vai, meu irmão. Então, por isso você precisa, não pode aprender do jeito errado. Tem que aprender, vai tirar os louvor de ouvido seguindo baixo, você tem que saber os acordes do campo harmônico, tem que saber a regra de acordes. Quando o tecladista de igreja que sabe a regra de acordes e ele segue o baixo, é impossível ele não tocar os louvores de ouvido. É impossível, gente, é impossível. Não vou dizer que você vai tocar todos os louvores. Eu não tô aqui, não vou ter essa pretensão e contar essa história aqui, porque sim, sim, é sim, sim, não, não, e o resto é procedência maligna. Você não vai conseguir tocar todos os louvores de ouvido, mas eu vou te dizer, cara, você vai tocar uma infinidade, uma porrada de louvor de ouvido. Quando você sabe, quando você segue o baixo e você sabe a regra de acordes do campo harmônico. Você vai tocar uma infinidade de louvores. Sabe por quê, gente? Porque, tipo assim, fica muito mais simples. Você só vai ter que descobrir qual que é o baixo, o que o baixo está tocando. E em cima daquela nota do baixo, que você vai descobrir qual que é o acorde, qual que é o grau, você vai aplicar o acorde relativo àquele grau. Cara, eu sei que o quinto grau de um campo harmônico maior é maior, menor, menor, maior, dominante. Quinto grau é um acorde dominante. Cara, eu tô tirando um louvor na tonalidade de Lá e o baixo tocou o quinto grau, que no caso aqui é o Mi. Cara, você vai fazer um Mi menor? Meu, tu não vai fazer um Mi menor. Tá, vai ter momentos, um dia, vai ter louvores que vai aparecer o Mi menor, mas ele vai aparecer como um acorde de passagem ali para uma progressão chamada 2-5-1, que é um assunto para uma outra aula, mas na maioria das vezes, meu irmão, vai aparecer ali um Mi dominante, que é o acorde principal do campo harmônico. Então, tipo assim, não tem como qualquer tecladista que sabe essas duas paradas, a regra de acorde e segue o baixo, é impossível você não tocar os louvores de ouvido, uma porrada deles. Agora, como que você vai estudar essa parada para você ficar bom? Primeira coisa que eu recomendo para as pessoas é que você precisa ter um fone de ouvido. Não precisa você comprar um fone de ouvido caro. Compra um fone de ouvido que der para você comprar. Se for um baratinho que você tem condição de comprar, compra um fone baratinho. Porque quando você ouve no fone, você vai conseguir ouvir a nota grave. Quando você for comprar um fone, sei lá onde você vai comprar, procura lá um fone que você consiga, que realce os graves. Você consegue ouvir a nota grave. O que é a nota grave? É a nota mais grossa, assim, que tem uma sonoridade mais grave. Por quê? Porque você vai ouvir o baixo, não é isso? A gente não precisa ouvir o baixo. Você vai pegar um fone que você consiga ouvir o baixo, que é a nota mais grave. Ouviu no fone? Beleza. Você já consegue reproduzir. Porque se você pega um fone que ele também tá embolado, é a mesma coisa de você, tipo, pegar o celular, o louvor tá tocando, você vai, tipo, tirar aqui no celular. Eu consigo tirar no celular porque eu já consigo identificar rapidinho. Ah, eu ouço aqui no celular, eu já consigo identificar. Mas pode ser que você não consiga perceber, não consegue dividir, assim, aquela questão de qual que é o acorde, qual que é as notas graves, qual que é a nota aguda, e eliminar o médio e o agudo para você ouvir só o grave. Eu consigo, mas você que pode ser que esteja no começo da caminhada, não consegue. Então você pega um baixo, pega um fone de ouvido e você vai ouvir com fone de ouvido. Primeiro passo é você ouvir com fone de ouvido, né? Agora eu vou te dar uma dica de um louvor que você pode treinar essa parada. O louvor é aquele louvor chamado O Medo Não Vai Me Parar. Não sei quem canta, não me pergunta porque eu esqueço o nome de todo mundo. Mas tá firmeza. Mas o nome do louvor é esse. Você bota no YouTube lá, O Medo Não Vai Me Parar. Esquecer o nome do louvor também não vai me parar de terminar essa aula. Gente, ó, você vai pegar lá O Medo Não Vai Me Parar. É um louvor que tem poucos acordes, que você consegue tirar ele de ouvido de boa. Você vai pegar o louvor lá, O Medo Não Vai Me Parar, e você vai tenta encontrar os baixos que está sendo tocado ali. Ele, só para você ter uma ideia aqui, ó, esse louvor é na tonalidade de Lá menor. Mas você, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, você sabe que você vai ter que ser na tonalidade de Lá menor, você tem que usar os acordes do campo harmônico de Lá menor. Ponto,
Beleza, mas você não vai usar acordes do... Não vai usar, não. Você não vai pensar nos acordes do campo harmônico de Lá menor, porque pode ser que você tenha uma dificuldade em fazer os acordes do campo harmônico menor, você ainda não gravou a regra de acordes do campo harmônico menor. Eu recomendo fortemente que você grave logo essa regra de acordes, para você não ter dificuldade em campo harmônico nenhum. Mas, para ficar mais simples para você, o tom do louvor é Lá menor. Mas você vai pensar, imagina que o tom do louvor seja Dó. Porque os acordes do campo harmônico de Lá menor, os acordes do campo harmônico de Lá menor são exatamente, vamos dizer exatamente, os mesmos acordes do campo harmônico de Dó. O que é isso? Os acordes do campo harmônico de Lá menor são os mesmos acordes do campo harmônico de Dó. Esses acordes, são os mesmos porque eles são acordes relativos. São campos harmônicos relativos. Lá menor é o acorde relativo de Dó, maior. Então, todo acorde maior tem seu relativo menor. E se Dó tem como relativo menor o acorde de Lá menor, os acordes do campo harmônico são exatamente o mesmo. Tipo, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol dominante, Lá menor e Si meio diminuto. Quando eu vou tirar um louvor na tonalidade de Lá menor, os acordes são exatamente os mesmos, Só que partindo do Lá, é claro, né? Lá menor com sétima, Si meio diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol dominante e Lá menor com sétima. Você viu que foram exatamente os mesmos acordes? Porque eles são acordes que são são os mesmos acordes porque eles são relativos. É como se fossem primos, tá ligado? Os primos têm o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo caractere, assim, o mesmo caractere, nada a ver, né? Caractere é um bagulho lá de teclado, quando você digita, né? Tem, as mesmas características, a palavra correta é essa. Característica. Então tem os mesmos acordes. Então quando você vai tirar o louvor O Medo Não Vai Me Parar, você pode imaginar que seja Lá menor, se você gravou os acordes do campo harmônico de Lá menor, ou você pode imaginar que seja Dó. No meu caso, eu faria como? Eu pensaria em Lá menor. Mas como você pode ter essa dificuldade, ou se você já fala assim, mano, não quero ter dificuldade nenhuma, vou pegar a regra de acordes do campo harmônico menor e vou tirar essa jossa pensando em Lá menor. Você vai tirar esse louvor que é na tonalidade de Lá menor e você vai ouvir o que o baixo está tocando com o seu fone que você tem aí, ou com o fone que você vai comprar, seja lá o que você for fazer. Você vai pegar o louvor e ele vai estar tocando bem assim, seguindo o baixo aqui, fazendo de verdade. Ele vai estar tocando aqui assim, Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? O baixo, que é o que eu toquei com a mão esquerda aqui, vai fazer exatamente isso aqui, Eu vi o fogo. Se você sabe que o tom do louvor é Lá menor, cara, qual que seria esse acorde que o baixo tá tocando em Lá? Provavelmente vai ser o Lá, gente. Provavelmente assim, com 99,999999 chance de ser o Lá menor. E aí você vai fazer o Sol aqui, Mas a sarça não queimava. Aí vai você e analisa o campo harmônico de Lá menor. O Sol que aparece em Lá menor, qual que é? É um Sol maior, é Sol menor, Sol diminuto, Sol dominante, Sol benévolo, qual que é? Você vai me dizer, seguindo o campo harmônico de Lá menor, qual o Sol que aparece? E aí, ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Aí você vai entrar no refrão. Vem com teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle de mim. Ele tá aqui, Vem com teu poder, Lá menor. Não vou falar o acorde não. Vem com teu poder, faz o teu que fá, tu tens o Dó e o Sol. E aí, gente, você sabe qual é o campo harmônico de Lá menor, você vai aplicar os acordes em cima daquele louvor. Senta lá e aplica, ouve o louvor, certo? E ouve todas as notas que está tocando e aplica os acordes do campo harmônico que você sabe fazer, que você aprendeu nessa aula. Eu tenho certeza que você vai conseguir tocar esse louvor de ouvido, mesmo que já esteja com meio caminho andado, porque eu já falei duas partes do louvor aqui para você como é, mas eu tenho certeza que tem uma outra parte do louvor que não é assim, que não vai usar esses acordes, mas vai usar até os mesmos acordes, mas de uma forma diferente, uma ordem diferente. Então, senta e tira esse louvor de ouvido. E, agora uma dica muito importante. Quando você for tirar o Medo Não Vai Me Parar, você vai tirar de ouvido, ouvir as notas do baixo,
seria muito bom que você vá ouvir, tirar o louvor ouvindo o playback. Por que é importante você ouvir o playback? Porque quando você ouve o playback, tira o tom do louvor, tira os acordes do louvor ouvindo o playback, o playback, tipo assim, não tem a voz. Então é um som a menos. Se não tem a cantora cantando ali, pode ser que no momento que a cantora tá cantando, ela dá um pico na voz ali, que o pico da voz dela acaba assumindo o que o baixo tá tocando. Porque o baixo, por ele ser uma nota muito grave, às vezes ele some no meio do louvor. Por isso que você tem que estar tocando com um fone de ouvido para você conseguir prestar atenção. Às vezes ele some na mixagem que o cara fez lá no estúdio, na mixagem, na masterização, sei lá qual que é o nome da parada. Às vezes o baixo some. Então você tem que ouvir bem. Ouve uma vez, ouve duas, ouve três, para você descobrir onde é que o baixo tá. Então, se você já ouve, vai tirar o louvor ouvindo o playback, essa é uma grande dica. Se você vai ouvir tirando o playback, tirando o louvor, ouvindo o playback, fica mais simples, porque o playback não tem a voz. Então, tipo assim, você vai ver só instrumental, acaba ficando mais simples, porque sem a voz fica mais fácil. Tirou o louvor, o medo não vai me parar, parte pros worship, meu irmão. Pega o worship lá, os montes de worship que tem aí. Worship é o que não falta hoje em dia tocando aí. E eu vou repetir que eu não tô aqui pra falar mal de worship. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser gostar, não gosta. Eu não tô aqui pra julgar o gosto de ninguém. Eu tô aqui pra te ensinar a tocar de ouvido na igreja e nunca mais depender de cifra. Cara, escolhe um desses worship que tem aí e faz o mesmo processo. Ouve o baixo, descobre qual que é o tom. Ah, descobri que o tom é sol. Cara, você vai ouvir o baixo para onde que o baixo tá indo e você vai seguir a regra de acordes do campo harmônico. Cara, o tom do louvor é sol e ele tá fazendo um dó. Você vai pensar, pô, dó é qual grau do campo harmônico de sol? Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, maior, menor, menor, maior, dominante, menor, meio diminuto. Você aplica a regra de acordes e já descobre, quarto grau é um acorde maior. E aí, se o louvor está na tonalidade de sol e ele faz um dó, o baixo está fazendo um dó, qual acorde que vai ser, meu irmão? Vai ser um dó maior. Então, meu irmão, é isso. Senta, coloca essa parada em prática, que eu tenho certeza que você vai conseguir tocar os louvores de ouvido na sua igreja e nunca mais você vai se preocupar em saber qual que é o próximo acorde do louvor. Um abraço, ore por mim, Deus abençoe a todos, tchau.